Bom ou não, pessoal? Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Esta é a primeira aula da nossa jornada da ansiedade. A Érica Panzani já está aqui comigo para a gente conversar um pouco sobre ansiedade normal, ansiedade patológica. Especificamente, a Érica vai definir o que é ansiedade para a gente, para que serve ou qual é a função da ansiedade. Será que a gente aprende a ser ansioso? Quando a ansiedade se torna patológica, disfuncional ou doentia, e será que é possível desaprender a ser ansioso? A terapia pode ajudar nesse tipo de experiência? Basicamente, essa é a pauta do papo que eu vou ter hoje aqui com a professora doutora Érica Panzani. Agradeço a todos que estão chegando aos pouquinhos aqui na nossa live. São mais de 300 pessoas, Érica, esperando a gente aqui. É uma turminha bem boa, obrigado, que legal. Muitas pessoas se inscreveram na nossa jornada e certamente muitas outras vão ver esta aula e as demais que vão acontecer ao longo da semana, até domingo. Posteriormente, tudo vai ficar gravadinho lá na nossa plataforma do Instituto Ponto Azul. Vai ficar gravadinho aqui no canal também, para quem não se inscreveu, né, poder assistir. Mas quem se inscreveu na nossa jornada vai poder emitir seu certificado na semana que vem, lá na nossa plataforma. E vocês devem receber um e-mail novamente em breve, explicando como proceder. Então é isso aí, gente. Compartilhe esta live com seus colegas de psicologia, sejam eles profissionais ou graduandos. Eu acho que vai ser muito bacana esse papo que a gente vai ter aqui hoje. Deixa o joinha, se inscreva no canal do Instituto Ponto Azul para acompanhar mais movimentos nossos acerca da psicologia, da ciência de forma mais geral, da filosofia, que o papo aqui tem sido bem bacana. Érica, quero agradecer por você ter topado fazer esta live aqui comigo, para a gente bater um papo. É uma aula mais informal, né, Érica? Hoje não vai ter PowerPoint, tá, gente? Nem nada demais. Lá no Instituto, para quem faz parte, para quem é membro do IPA-Psi ou do IPA Plus, os professores fazem um PowerPoint bonitinho, tudo mais formalizado, mas aqui é um pouco mais light para vocês conhecerem um pouquinho os professores que acabam dando algumas aulas no Instituto. A própria Érica vai dar uma aula em breve de transtorno de estresse pós-traumático para a gente, mas sobre isso a gente conversa depois. Érica, então, mais uma vez, obrigado. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho. Obrigada, Daniel. Boa noite a todos. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Para falar de um tema que parece simples, mas não é simples. Dá para se falar bastante sobre esse assunto. Bom, eu sou psicóloga, sou mestre sou mestre pela USP a gente até esquece o título, ciências, alguma coisa, o negócio das ciências. Eu até esqueci, mestre em ciências Da saúde, da saúde, talvez? isso. Não, do meu doutorado que é pior ainda. Eu sou doutora em funções, bom, negócio de cérebro, não é neuro, mas é negócio de cérebro. Para você ter noção, em, em integração de órgãos e sistemas, é bem mais complexo. Mas Palavrão, né? O título ali. Eu acho que o meu é Neurociências e Comportamento, o meu programa. Eu também vira e mexe me confundo, mas eu falo só doutor em neurociências, é isso aí. tem que dar tem que dar uma enxugada nisso, a gente tem que fazer Tem que isso. dar uma enxugada, exato. Muito, muito grande o nome dos programas. Mas, enfim, mas a questão da minha linha de pesquisa sempre foi estresse pós-traumático, mas para começar com estresse pós-traumático, a Uhum. gente começa no ambulatório de ansiedade, onde abriram as portas para mim, aqui no Instituto de Psiquiatria da USP. Legal. Dou aula lá também de técnicas, né, tanto técnicas relacionadas à terapia cognitiva, para o pessoal de aprimoramento, de especialização. Então, a gente começa por aí, pela ansiedade, para poder entrar, por mais que hoje, dentro do DSM-5, o TEPT não faz mais parte dessa classificação, mas a neuro tem uma parte, né, uma parte da neuro que Uhum. funciona muito parecido, né, com eles. Então, Sim. é uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente começar pela ansiedade. Eu comecei pela ansiedade mesmo, assim, depois que eu fui me Uhum. interessando, eu falei assim, nossa, olha isso aqui. Eu já tinha um interesse na temática traumas, mas aí eu fui Certo. abrindo caminhos pelo ambulatório de ansiedade que eu tô lá. E, Legal. bom, é Tá na isso. clínica também, né? Trabalho também, sou psicóloga clínica também, trabalho com a terapia comportamental dialética,
para casos mais graves, casos com risco de suicídio. Então, hoje eu acabo Uhum. pegando casos um pouquinho mais graves para poder. Porque trauma, né? Trauma, sempre você vai pegar um pouco de trauma complexo, ou Aham. seja, aí é um pouco mais tenso. Aí eu preciso de uma Sim. abordagem um pouco mais, né, robusta para lidar com isso. É, Mas e de um modo DBT tá. geral, né, de um modo geral, se a gente vai falar de ansiedade, né, Daniel, não dá para falar que a ansiedade é simples. Porque uma coisa é a Não gente dá. definir a ansiedade, outra coisa é a gente tratar a ansiedade e remitir o Exato. paciente a isso, né? Conseguir isso é uma Uhum. maestria, não é uma coisa simples. Então, por mais que a gente fale assim, Exatamente. ansiedade, o paciente tem transtorno de ansiedade, tranquilo. Só porque não tem risco de suicídio não significa que é tranquilo, Não né? significa. Exatamente. Mas E às antes de a vezes, gente chegar nos então, transtornos, na expressão clínica mais complexa da ansiedade, vamos entender esse conceito, então, num nível um pouco mais básico, mais elementar. Eu imagino que tenha tanto estudantes de psicologia assistindo, psicólogos já formados, o público leigo, vira e mexe, aparece por aqui também, mesmo nessas lives um pouquinho mais técnicas. Mas então vamos começar pelo conceito básico. Como é que a gente pode definir a ansiedade, Érica? bom, primeira coisa, a ansiedade é uma resposta emocional natural. Bom, é natural. Então, não significa que ela é um transtorno, né? Agora, ela envolve uma sensação de medo ou preocupação também. Posso ter só medo, posso ter preocupação, como posso não ter preocupação, ter medo, mas é uma resposta que ela é fundamental para o nosso sistema de defesa, ou seja, o cérebro, ele vai fazer toda uma dança, né? Eu falo que vai tocar um jazz aqui dentro para poder fazer a maestria de que a gente consiga se defender, né? Ajudar o nosso corpo a se preparar para reagir a uma determinada situação, que ela é percebida, então tem a ver com a percepção de se ela é ameaçadora ou desafiadora. Então, se a gente for ver, né, Daniel, se a gente for ver assim, então vamos pensar no pessoal que os estudantes que fizeram vestibular e passaram. Eles, né, com certeza eles tiveram essa sensação. E essa sensação ela é muito importante a gente ter, para ter a sensação da conquista também. Então, é muito saudável sentir aquela sensação do vestibular, e aí depois se eu passei, se eu não passei, esperar a lista, aquela toda. É uma sensação que, assim, ela é desafiadora, percebe? E pelo fato dela ser desafiadora, o jazz que vai tocando aqui dentro, né, nessa neurobiologia, que envolve regiões de amígdalas cerebrais, que é, né, um sistema mais primitivo de luta ou fuga, como também um pouco, né, uma parte do córtex pré-frontal para dar essa maestria, né? Então, eu posso ter pensamentos que falam, nossa, mas será que eu vou passar mesmo? Se eu não passar no vestibular, e aí como é que eu vou fazer? Qual é a segunda opção? Como é o plano A, plano B, plano C? Então, ou seja, até chegar à conquista, né? Aí quando chega a conquista, aquela, nossa, aí Aquele vem a felicidade, alívio. né? Então eu falo que é uma dança, é um jazz Uhum, tocando que uhum. não precisa necessariamente de uma partitura, né? O jazz não precisa de partitura, ele é improviso, ao mesmo tempo tem que ter uma certa coerência no que está acontecendo. Então, é por Certo. isso que a gente, quando vai falar de ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, todo mundo se define, eu sou uma pessoa ansiosa. Opa, calma lá, todo mundo, né? Somos ansiosos, né? Até aí tudo bem. Agora, a ansiedade, ela tem a ver com a relação que eu tenho no mundo e com as pessoas. Então, é uma relação, né? A ansiedade, ela é uma resposta natural, eu preciso dela. Imagine se a gente não tivesse ansiedade, a gente não estaria aqui hoje. Não existiria computador, tecnologia, iPhone, não teria nada disso. Então, a ansiedade, eu falo que assim, a ansiedade, né, como ela é um sistema muito rudimentar, o medo, né, na verdade, ele é muito rudimentar, a gente está vivo graças a isso. Porque senão a gente não conseguiria avaliar risco quando éramos lá primatas. Até hoje, a gente precisa da ansiedade para avaliar risco. Senão a gente não avalia, né? Pois Imagina, é, se o Daniel pega todo o dinheiro dele, que ele ganha nos cursos, pega todo o dinheiro dele, e aí ele enfia sei lá, numa ação super arriscada na Bolsa de Valores.
Se ele não sentir medo, gente, ele é louco. Aí ele é louco se ele não sentir medo. Por quê? Porque, peraí, como é que ele tá arriscando? Bom, a não ser que você tenha muita grana, né, Daniel? Que você não precisa nem trabalhar. Aí tudo bem. Nossa, quem me dera. Acho difícil. Então, você ficar ansioso em colocar o seu dinheiro lá, isso já está fazendo com que você, opa, como é que eu tomei minha decisão? Né? Você está Uhum. começando, olha, é importante olhar para isso, é importante olhar para essa sensação. Só que o ser humano não Certo. gosta dessa sensação. Esse é o problema. E aí tem gente que às vezes desenvolve a crença de que sentir ansiedade é muito ruim, que esse negócio só me perturba, me incomoda, mas olha como você já está explicando a existência de uma função adaptativa em torno da ansiedade. Sem essa ansiedade, essa expectativa de que pode dar ruim alguma coisa, a gente seria impulsivo. Tipo nesse exemplo que você deu, pegar o meu dinheiro, colocar tudo ali na bolsa, não vai acontecer nada demais, não. Eu estava te contando que o atraso da live de hoje foi por minha culpa. Eu estava correndo ali para ajeitar as coisas, 1 milhão de. Deu problema no e-mail e tal. O dia inteiro eu fiquei com a cabeça a mil, porque eu tinha muitas coisas para resolver. Foi um dia mais carregado de ansiedade. Se eu tivesse ficado relaxadão, vai dar tempo, tudo tá certo. Talvez nem estivéssemos aqui agora, talvez os alunos nem tivessem recebido os e-mails. Então, é muito bacana ver que todas as nossas emoções para a gente ter uma vida plena, lembrando da leitura que eu fiz do Robert Leahy recentemente, do ponto de vista emocional, ter uma vida plena significa sentir ansiedade de vez em quando, se entristecer, se enraivecer e por aí vai. Então, existe uma expressão natural, saudável da ansiedade que nos possibilita imaginar o que pode acontecer de ruim para a gente se programar, para a gente conseguir se preparar para essas situações, né, Érica? Isso é muito legal. E Ah, é mais legal, só fazendo um parênteses aham. nisso, que é mais legal que quando a gente está, quando o corpo está todo, ele está se preparando para responder a esse potencial de ameaça, o que que acontece? Eu aumento a tensão no pré-frontal. Então, assim, Uhum. não é que assim, e isso a gente está falando de uma parte saudável, não estamos falando de Sim, transtorno, certo? certo, Então, o que que certo. acontece? Meu corpo está lá, ele está reagindo, ele está se preparando. A área pré-frontal vai ligar. Opa, Uhum. opa, sinal de alerta, eu tenho que preparar isso, tenho que preparar aquilo, aí você já ficou todo ligado. Então, teu pré-frontal estava ali, fazendo a coisa acontecer. Então, você tem uma certa vigilância e uma prontidão física, ou seja, você precisou de se Legal. movimentar, você precisou fazer, você precisou Sim. arrumar o e-mail. Porque se você ficasse Aham. letárgico, né? Aham. Se o seu corpo estivesse tranquilo, zen demais, talvez a coisa não acontecesse também. Então, Exato. isso lá atrás, quando nós éramos, né, na era mais primitiva, num ambiente Uhum. mais primitivo, esse sistema de sobrevivência fez a gente reagir rapidamente a ameaças físicas que eram essenciais para a sobrevivência. Então, Exato. assim, hoje a gente está falando do mundo moderno, né? A gente está né, tá aqui, cada um está na sua casa, está num ambiente seguro, mas a gente não vivia assim, não era sempre assim, ambiente seguro não existia, Uhum. gente. Então, Uhum. assim, eu tinha que estar muito rápido, preparado para isso. Meu músculo tinha que estar preparado, toda a prontidão física tinha que acontecer, e isso graças à ansiedade. Então, por exemplo, eu Nossa. avaliar risco, a gente vai dormir aqui, né, o nosso clã, porque não era sociedade, era clã, vai dormir aqui, não vai Uhum. dormir, avaliar isso. Então, assim, se a gente está aqui hoje, pode ter certeza que é graças a ela. Ela é a, fun Exato. é a emoção, assim, que eu falo que é o carro abre alas. Uhum. Medo precisa, Maravilha. né, para Sim. isso, para essa maestria toda acontecer, né? Exato. E embora a gente tenha, como você mencionou muito bem, essa história filogenética, então nossos ancestrais se beneficiaram dessa expressão emocional para eles se defenderem, para identificarem riscos, tipo predadores, qualquer coisa do tipo, né? Ou rivais de tribos ou de clãs ali que estão adjacentes disputando por território, comida e tal. Enfim, tem ah, vários contextos que podem iniciar esse tipo de experiência. Mas a gente não nasce, digamos, sabendo que aquele rio ali na frente é perigoso e está cheio de piranhas que vão me morder. A gente nasce com esse repertório, digamos, neurobiológico, com as amígdalas, como você mencionou, que se conectam com o córtex pré-frontal para tomada de decisão, direcionamento da atenção e assim por diante.
Mas a gente não nasce sabendo que aquele rio específico é perigoso, que aquele clã dali é melhor não mexer com ele, não. A gente vai aprendendo, né, Érica? Então a gente pode pensar que existe um componente de aprendizagem na ansiedade também, não é isso? Tem um É, componente genético que nos capacita a sentir essa emoção, mas também tem um componente ontológico de condicionamento, aprendizagem. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. isso nessa parte da genética, então assim, a gente tem um ambiente, a gente tem fatores genéticos e ambientais. Quando a gente for para o transtorno, esse fator genético vai ser importante, tá? Então, sempre lembrando, a gente vai falar do fator genético depois. Mas o fator genético e ambiental, ele é muito importante, né? Porque a gente já hoje, ainda mais, você viu hoje, saiu um artigo super interessante, depois a gente fala do pânico, achei super interessante do fator genético. Mas no fator ambiental, na medida em que eu vou vivenciando experiências, né, eu vou me relacionando com o mundo, eu vou começando a olhar esse mundo e vai acionando uma certa predisposição genética ou não para ansiedade. Então, é o ambiente, primeira coisa. Eu estou no ambiente, não é a relação com o ambiente ainda. Eu sou criancinha, sou bebezinho, estou lá. Então, eu estou no ambiente, e aí, a partir deste ambiente, eu vou tendo uma predisposição genética para determinadas proteínas do que outras, enfim. Mas o mais importante que é essas experiências de vida, elas são muito, muito marcantes e muitas vezes até determinantes. Eu posso ter questões genéticas, assim, ter uma genética péssima. Já peguei pacientes assim, que eu tenho psiquiatras que fazem testes genéticos. Então, massa, tudo de ruim. E você poderia parecer coisas bem piores, e não. Então, a gente sabe que tem uma questão que as experiências de vida, tanto para coisas positivas quanto negativas, elas são muito determinantes. Como no estresse crônico, né? Um estresse crônico num ambiente extremamente hostil, desde muito pequeno, a gente já sabe que essa parte límbica, né, que tem dentro do sistema límbico tem o hipocampo. Não precisa necessariamente a gente saber para que serve as coisas, mas o hipocampo ajuda a regular algumas emoções. O fato de eu receber esse estresse nesse ambiente, ele já vai fazendo com que o meu hipocampo não se desenvolva. Então, algumas estruturas ali no cérebro, ele se desenvolve, mas sabe, é um hipocampo fininho, são estruturas mais delicadas, que assim, não está sólido. Então, o cérebro, ele ensina a gente a reagir de uma maneira mais ansiosa. Por quê? Porque foi o que o ambiente está mostrando para mim, é o que o ambiente está sinalizando, e me ensinando esta sinalização. Por quê? Porque eu sou criança, ainda não sei ler sinalizações do ambiente, muito menos sinalizações pró-sociais que a gente vai só adquirir na adolescência. É, jovem adulto, muitos, né? Muitos, né? Então, essa sinalização, eu vou pegando essa carga. Às vezes, por exemplo, uma criança tá num quarto e os pais estão brigando no outro. Pronto, as crianças estão vindo. Já é uma questão de um estresse para a criança. Aquilo vai impactar no corpo dela de alguma forma. Então, uma coisa que a gente precisa perceber é que, à medida que as vivências vão acontecendo, eu vou dar um exemplo muito que eu dou em aula que eu gosto bastante. Então, o Daniel se mudou para São Paulo, descobri isso, se mudou para São Paulo. Eu passo lá, pego ele e a Nath para a gente ir numa pizzaria. Por mais que eu não possa ir numa pizzaria, porque eu sou celíaca, mas tudo bem. Vamos lá numa pizzaria sem glúten, pronto. Vamos lá, pá. E eu paro num semáforo. E aí a gente é assaltado. Cenas de São Paulo. Ó, a casa, a gente é assaltado. Tá, mas levaram só o nosso celular. Pronto, levou, tal, a gente tá lá no carro. Aí eu viro pro Daniel e falo, nossa, Daniel, a gente, olha que graça a gente estar vivo. Nossa, não aconteceu nada com a gente, que maravilha. Ele olha para mim, você tá de brincadeira, né, Érica? Você tá louca? A gente quase morreu, Érica. Você tem, não, como é que você pode estar falando assim? Aí ele vai ter uma explosão, né, comportamental, porque ele vai achar que estou louca com essa reação. Primeira coisa, ele está lá no pacato interior de Minas Gerais, vivendo uma vida com as vaquinhas, tranquilo. Não sei se foi assim, mas tudo bem. E eu aqui já no estresse, no pancadão e tal. Ou seja, eu me habituei ao ambiente e ele teve lá outras vivências.
esta reação, ou a Nath, ou talvez a Nath nem ficou lá tranquila de boa. Então, tudo isso, essa reação de como um reage a uma determinada situação, a gente está na mesma situação, mas pessoas reagem tão diferentes, essa é uma das questões onde a gente pode ter uma aprendizagem desses estímulos que a gente recebe das situações. Então, é uma resposta aprendida que ele teve que eu tive. Por quê? Não só pelo nosso ambiente, mas pela nossa história de vida. Por quê? Porque, né, nossa, aqui realmente, aqui em São Paulo é tranquilo, todo mundo tem 2 celulares. Pra gente roubar celular é uma coisa mais tranquila do mundo. A gente já sabe tudo que tem que fazer depois que rouba um celular. Se você não foi batizado em São Paulo, não roubou seu celular, Daniel, você vai ser batizado. E tá tudo bem. Agora, tem gente que roubar o celular é um evento traumático, entende? Então, esse aprendizado que é o que esse estímulo assim, opa, eu vou para uma patologia ou não vou para uma patologia, né? Fora as questões genéticas que a gente vai falar, né? Fora as questões genéticas. Então, a gente aprende a ser ansioso, a gente aprende a ser ansioso. Agora, tem uma bagagem também que o ambiente pode ir lá e startar a genética também. Aí pode ir para vários caminhos, né? Para onde que a gente vai cair depois que startar essa genética? Mil Isso é muito coisas. interessante. Eu vi certa vez um estudo que encontrou que dependendo de uma variante genética que a pessoa tem, ela desenvolveria. Eu não me lembro agora se é TEPT, e se for TEPT, talvez você tenha visto alguns estudos sobre isso. Desenvolveria ou não TEPT, ou desenvolveria ou não, dependendo do tipo de experiência de vida, depressão. Olha que interessante, né? Por mais que ah, digamos, exista uma aprendizagem a cada experiência marcante que a gente tem na vida, como um assalto, algum tipo de abuso, um acidente de carro, tem pessoas que têm uma suscetibilidade maior ainda a desenvolver uma expressão patológica de ansiedade, de estresse frente a isso, né, Érica? Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco nisso, né, de quando é algo patológico, quando não é e tudo, mas só ainda dentro desse tópico da aprendizagem, é doido porque, pelo que a gente. E retomando aquele assunto um pouquinho anterior nosso, sobre a história da nossa espécie e tudo, olhe como que o cérebro nos capacita coisas extraordinárias. Uma vez que o ambiente é relativamente regular, as coisas se repetem, né? Os perigos, claro que podem ter perigos diferentes, mas em grande medida existem perigos similares. Olha, se você comeu dessa frutinha que passou mal. Não repete, não. Então, a ansiedade às vezes vem como esse alerta, não é? De se eu passei por uma situação X na minha vida, que foi aversiva, que me trouxe dor, sofrimento, ou alguém perto de mim, você pode ter uma experiência de ansiedade, não é? De estresse, por ter observado alguém se dar mal também. Num contexto similar depois, por conta desse condicionamento, você já fica com o coração mais acelerado, de repente a sua boca pode começar a secar, você fica num estado assim de insegurança, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Então, essa vivência complicada associada com algum tipo de dor, de sofrimento, quando o nosso cérebro detecta, a nossa mente, né, para quem prefere, um contexto similar, aquilo ali se aciona, e isso aí, então é a memória daquilo que a gente viveu, né? Seria a gente se preparando para algo parecido, possivelmente, que aconteceu lá atrás. Dá para a gente pensar um pouquinho assim, essa situação É, de aprendizagem, exato. E essa areazinha é justamente o hipocampo. Onde certo? que vai armazenar tudo isso que você falou? Lá no hipocampo. Mas lembra que se eu tenho um ambiente estressor crônico, meu hipocampo ele é magro, ele tem pouco espaço. Então qualquer coisa vai virar uma memória. Aí entra um aprendizado de como que eu lidei com isso. Aí que entra a grande questão. O grande aprendizado para uma patologia, quando falando uma parte de comportamento não genético, é o Uhum. como que eu lidei com isso. Eu vou para fuga e para esquiva, que é o mais fácil. Certo. Mais Deixa eu fácil. evitar qualquer coisa que sinalize aquele perigo. Não quero passar por isso de novo.
Exato, só tem um hipocampo, porque ele é pequeno, qualquer coisa desperta ali, eu vou me esquivar, vou buscar alívio, eu vou buscar conforto. Vai todo mundo, se eu tô lá, alguém tá pisando no meu pé, eu vou querer conforto, né? Falou, Daniel, Sim. dá pra tirar o pé, né? Você tá com o teu pé em cima do meu. Então, eu vou buscar conforto. Só que na ansiedade, é, parece lógico fazer isso, mas não, né? Porque não adianta, isso não é funcional. Aí eu Ficar começo a perder. fugindo demais, né? Aí eu começo a perder função. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente, por exemplo, para o meu paciente conseguir lidar um pouco mais com desconforto nessa situação, nesse exemplo que você deu, talvez valha a pena eu começar com o aumento do hipocampo. Que é como? É a coisa mais simples, não precisa nem ser psicólogo para aumentar hipocampo. Atividade física, aeróbica, de Ah, é? 50. Atividade física aeróbica de Hum, 50 minutos, 5 vezes na semana, já aumenta o volume hipocampal. Pronto, interessante. já regula a emoção. Ótimo, Tô com maravilha. um motivo a mais para continuar firme ali com a Nath na atividade física, lá no core que a gente está fazendo. Que bom. Eu falo que é minha pílula, deixa eu lá tomar minha pílula, né? Porque assim, sempre é bom. Em São Paulo tem um hipocampo gordinho. Sempre é bom, né? Porque você nunca sabe quando que você vai precisar. Você nunca sabe. Então, é uma forma de prevenir. Por quê? Porque lidar com fuga e esquiva, por exemplo, eu posso lidar com. Eu fugi hoje, fugi de um ladrão, não é tão sábio assim hoje, né? Tipo, Perigoso, né? exato. Só que tem situações que a pessoa ela pode se esquivar, mas ela pode se esquivar por um aprendizado lá de trás e começar a se esquivar de tudo. Então, vamos supor, né? Uma pessoa se esquiva de determinadas situações. Ele foi assaltado à noite, num semáforo, né? Aí o Daniel Uhum. começa a não mais sair à noite de carro. Uhum. Só que assim, se eu saio, eu não vou sair à noite a pé também, né, Eric? Então ele começa a não sair mais à noite. Sim. Aí esse aprendizado ele vai tomando uma robustez. Vai se E vai... generalizando, né? Essa Exato. fuga vai ficando ampla demais e vai trazendo prejuízos para minha vida. Eu sempre falo para meus alunos, o cérebro ele nunca funciona por subtração, sempre por adição. Uma coisa posta no seu cérebro nunca mais sai. Agora, meu filho, você vai ter que aprender a lidar, porque subtrair e tirar não dá mais. Quem Não sabe um dá. dia com neurocirurgias? Me olhe lá. E Agora, olhe lá, né? a minha relação com aquela sensação, com aquele desconforto físico, com aquela situação, por exemplo, de ser noite, aí eu que vou mudar isso. Eu que vou ter que ensinar o meu corpo a tolerar tudo isso. Então, não adianta a gente colocar, a gente classifica as sensações da ansiedade como algo ruim, como algo de insegurança, como, ou às vezes com paralisações. E aí, isso me afasta da felicidade, né? Porque tudo que a gente quer é a felicidade, alívio. Só que é um engodo isso. Na verdade, eu preciso da ansiedade, como a gente falou bem no comecinho, para eu tenho que vencer essas sensações da ansiedade para eu conquistar coisas. Porque senão eu não conquisto também coisas. Né? A gente Exato. está falando de ambiente à noite, tudo bem sair, mas imagine o seguinte: você vai para o seu show da sua banda favorita, você já está aqui em São Paulo, sua banda favorita chega aqui, aí você não vai nesse show. Você vai se sentir como? Péssimo. Assistir na TV não é a mesma coisa. Seu sonho era ter ido. Agora, quando você vai, conseguiu vencer essa ansiedade, essas reações, falou, nossa, olha, depois daquele assalto que eu estava com a Érica, aí agora eu consegui ir no show da minha banda favorita, a sensação de felicidade e conquista é muito boa. Então, percebe que tem a ver com autoestima? Olha como as coisas vão indo, né? Vão abrindo outras É, tangentes, outras facetas, né? exato. Porque dependendo da extensão dessa esquiva, de como aquilo te marcou, te condicionou, se generaliza demais, você acaba abrindo mão de coisas que são importantes para você, como nesse ótimo exemplo aí de assistir a sua banda favorita. Você já está se afastando dos seus valores, de coisas que vão trazer essa felicidade, essa autoestima, um sentido na sua vida. Uma É armadilha. uma Exato. Essa é a armadilha. maior armadilha que a gente pode cair, é achar que a gente entende sobre a ansiedade só pelo que a gente está sentindo. Não.
Eu não posso ir em busca de alívio porque eu sinto ansiedade. A ansiedade vai fazer eu conquistar coisas. Pensa o seguinte, se eu estou diante de uma situação que ela é ansiogênica, né? Não uma situação de perigo, tá? Uma situação ansiogênica. Se essa situação ansiogênica, ela... Vou dar meu exemplo. Então, vamos lá. Eu lá atrás, não vou falar quantos anos atrás, tá? Pega mal. Lá Tá atrás, bom. eu tinha fobia de câmera. Fobia. Eu não... Meus pais, gente, eu tenho pouquíssimas fotos de criança. Sempre assim. Assim, com os bracinhos assim. Eu odiava tirar foto. Eu odiava. Eu não gostava. Eu gostava de eu tirar foto dos outros, mas eu tirar foto, não sei por quê, não gostava. Beleza. Os anos se passam, aparece um negócio chamado internet, que todo mundo já nasceu sabendo o que que é, mas a gente não, né, Daniel? A gente já sabe que não. E aí vem aí negócio de webcam, não sei o que, não sei o que. Não, eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Só que tudo começou, antes da pandemia, já começou a ter coisas online, cursos online. E um valor meu é ensinar pessoas. Eu passar o que eu estudo, para mim estudar, eu estudo para o aluno, eu não estudo para mim. Eu estudo, meus alunos vão gostar disso, isso aqui que interessante, vou falar para os alunos. Então, eu vou estudando para os alunos. Ué, e aí, como é que... Aí começou a pegar alguns valores, meu, um valor muito importante, que é dar aula. Então, se pensasse, ainda mais depois da pandemia, imagina se eu não tivesse tratado isso antes. Eu não estaria aqui hoje. Mas eu tive que vencer o meu medo de me expor, de falar em câmera, falar em público, muitas vezes, né? Por exemplo, nossa, quando ele falou que tinha 300 pessoas, eu falei assim, nossa, antigamente, 300 pessoas eu ia morrer. Hoje, para mim, é Já tranquilo. são mais de 500, tá? Só para te atualizar. Eu ainda falei assim, nossa, não teve nenhum descompasso aqui no coração, tá tudo certo. Uhum. Antigamente, isso era uma coisa pavorosa. Só que uma coisa que eu tinha que vencer essas reações. Eu tinha que tolerar essas reações para eu conquistar cada vez mais em prol de um valor. Que, ou seja, então eu não me esquivei da experiência para ter uma conquista. Isso que é o mais importante nessa armadilha da ansiedade, essa dança, né, que acontece aqui no cérebro, que não é porque eu fico mal, eu tenho que me esquivar. Eu fico mal, eu tenho que me esquivar. Ou, né, eu dou muita orientação de pais. Então, os pais vão sempre dar conforto para o filho. Eu falo, não. A gente tem que colocar a criança em uma situação ansiogênica também, porque senão ela tem que aprender a tolerar, ela precisa aprender a reação fisiológica da ansiedade, do medo, para tolerar nas situações no futuro. Senão a pessoa vai fazer uma coisa que a gente vai se esquivando das experiências da vida. Eu me esquivo das experiências do momento presente. Aí eu não vivo o presente, agora eu estou vivendo sempre o futuro. Não, mas se o Daniel me pedir de novo uma aula online, se ele pedir, ou seja, eu não vivo isso aqui agora, e fico vivendo uma situação que eu ainda não estou vivendo. Que é no futuro, tá sempre no futuro, né? O ansioso está sempre no futuro, impressionante. Ele, para fazer um filme de terror, é fantástico. Tá sempre catastrofizando algo. Então, ou seja, eu acabo não vivendo a vida. Isso que é o mais doído, né, de ver nos pacientes. Porque eles falam assim, gente, eu tenho tantos anos e eu não vivi minha vida. Eu não tenho uma vida, eu nem sei quais são os meus valores. Porque, gente, só vale a pena viver essas reações e aprender a tolerar essas reações fisiológicas do medo, que é tão, né, rudimentar, em prol de algo muito bom, algo que vale a pena viver. Senão, essa que é a emoção da vida, né? Então, quando eu vou falar de uma vida com significado, quando a gente vai falar de prevenção de suicídio, eu vou ter que falar que eu vou ter que, do outro lado, né, eu tenho aqui algo que é muito ruim, mas tem algo que é muito bom. É esse algo muito bom. Eu vou ter que aprender a relacionar com isso daqui para ter aquele algo muito bom. Isso Até que, arrepiei. né? É muito legal isso. E você falando me fez lembrar de uma experiência recente que eu tive. A minha área de pesquisa é a psicologia da religião. Então, meu doutorado foi em cima disso, e eu continuo pesquisando sobre espiritualidade e sua relação com saúde mental. Esse é o que é o meu foco, né, das pesquisas. E aí, no ano passado, eu comecei a estudar um pouco mais sobre seitas, Ai, que legal. mecanismos abusivos de algumas religiões e como isso pode impactar a saúde mental. E aí, eu comecei a receber uns convites.
para podcasts e tudo. Eu, caramba, mas eu tô começando a estudar isso. Eu ainda não tenho 2 anos de estudo sobre o assunto e tal. E caramba, e aí eu conversando com a Nath, e a Nath super me incentiva, assim, né? Cara, mas você sabe mais do que praticamente todo mundo. Você estuda tem pouco tempo, mas quem leu artigos a respeito disso e tem posse desses dados e tal, eu falei, caramba, é mesmo, né? Porque às vezes eu ficava assim, será que eu aceito esse convite? O público vai ser grande? Aí eu dei uma entrevista há mais ou menos 2 meses para uma TV canadense. Aí eu já vou aparecer lá no Canadá e na França. Olha isso. E eu Uai. fiquei assim, Imagine com se muito. você agisse de acordo com esse medo, com esses pensamentos. Não, gente, mas Exato. eu não sei tanto assim, não sei o quê. Opa, oi? Porque, exato, a inclinação inicial é de me esquivar. Nossa, é muita responsabilidade. Gente, milhares de pessoas vão me assistir, talvez centenas de milhares, e podem me processar ainda, porque estão fazendo um documentário sobre uma religião super abusiva, e vão me perguntar sobre mecanismos de abuso em contexto religioso. Aí, um turbilhão de coisas, né? Mas aí, calma, eu vou conversar com o meu advogado sobre como me posicionar para evitar o processo. E vou trazer o que algumas pesquisas têm mostrado sobre o assunto. Ó o E medo, ó o medo. caramba, Vou buscar meu advogado. Ó como é que ele, tá vendo, pessoal? Ele já já tá. vou tomando aqui. É, Mas é claro, porque senão você vai lá e fala e não pensou nas consequências. Isso pode dar uma exatamente. consequência muito ruim. Então, olha o que o medo está Não fazendo. é? Você vai viver essa experiência? Beleza. Então, vamos procurar um advogado? Vamos estruturar um pouco melhor a fala, né? Exato. Deixa eu me. Vamos, deixa eu melhorar a minha fala aqui, deixa eu elaborar melhor. Olha como o medo ele é tão Exatamente. importante. E valeu tanto a pena, viu? Foi muito legal. Não saiu ainda o documentário, deve ser por volta de fevereiro ou março, mas caramba, é isso, né, Érica? Quando a gente está diante de uma situação ansiogênica e a gente se lembra do valor, por que isso é importante para mim? A gente acaba entendendo que, caramba, vale a pena eu me expor. Deixa eu descatastrofizar um pouquinho, né? De repente eu estou exagerando os riscos, o que vai acontecer de ruim, não é? Vou pegar uma fala, Daniel, que agora vai pegar todo mundo. Todo É. mundo está assistindo. Não podemos ter amor sem medo de rejeição. Uhum. Desde a mãe, bebê, mãe, relação mãe-bebê. Não podemos experimentar o amor se a gente não tiver o medo da É. rejeição. Eu preciso de ter o medo da rejeição para viver o amor. Então, É, assim, uma né? coisa anda paralela com a outra, né? Exato. Você está conquistando, mas está com medo, né? Poxa, olha que conquista, um documentário lá no Canadá. Mas você teve medo. Uhum. Mas o medo, se você agisse de acordo com o medo ou buscasse alívio, você não iria fazer, você não iria É, conquistar. Como muita gente hoje eu vejo exato. falar, eu prefiro não amar. Claro, é muito mais confortável. Gente, olha quanta coisa. Ter medo de ser rejeitado é uma das piores coisas. Ou medo de ser abandonado. Uhum. Uhum. Então, é essa questão. Não tem como eu alcançar o topo da montanha sem ter medo, É, né? De como que eu vou chegar até lá, de não cansar, exato. não suar até lá. Ralar o joelho. Isso é ser humano. Isso que eu acho É, mais legal dessa. Eu amo fisiologia, né? Amo. uhum. Essa neurofisiologia é fantástica. Isso que é ser humano. E o que é psicoterapia? Né? Psicoterapia baseada em evidência é eu ajudar meu paciente a experimentar emoções difíceis naquilo que é importante para ele, não o que é importante para mim. Exato, É importante para exato. ele. Sim. É importante para ele determinadas coisas? Beleza. Então, eu tenho um paciente que Sim. para ele é importante ir para o encontro, porque ele quer um relacionamento, ele quer construir uma família. Uhum. Mas para ele não é importante fazer reuniões de equipe, né, ele prefere ficar só elaborando PowerPoint, ficar no background, dar. Uhum. Ok, atrapalha o trabalho dele? Não. Ah, mas no futuro? No futuro, aí os valores dele não mudam, talvez não muda, não sei, ele tem que ver isso. Mas não sou eu que vou falar Uhum. para ele, não, você tem que fazer as suas apresentações em público, no trabalho. Perfeito. É um dos É, pilares da prática baseada em evidências, né? A gente tem que ouvir as preferências, quais são os valores do paciente, em vez de impor para ele o que a gente acha que ele deveria fazer. Muito bom. com isso eu já ensino para o meu paciente o que é flexibilidade. Porque para o ansioso, gente, né, tem que ter flexibilidade, porque aí a gente vai entrar agora depois nos transtornos, né?
Entrando, né, fazendo essa questão já dos transtornos, o que que é? O transtorno é o que transtorna, só isso, nada mais. Só porque transtornou. Agora, o que que é a flexibilidade, né, que a gente chama de psicológica? Ah, flexibilidade psicológica é um ser zen, evoluído, que medita, fala calminho o tempo todo, não fica nervoso. Não. Flexibilidade é eu lidar com as minhas emoções difíceis em prol dos meus valores. Isso que é importante, né? Ajudar a conquistar uma vida com movimento, com avançar, com direção, e não aquela coisa parada. Um outro exemplo, eu tenho uma amiga, na verdade, amiga de uma amiga, que ela é psiquiatra, e ela deu um exemplo que é tão legal, que eu achei fantástico. É quimioterapia. Quimioterapia, estímulo extremamente aversivo. Cai cabelo, a pessoa fica mal, acabada. Meu pai passou por isso, nossa. Mas, gente, ele ia feliz da vida para químio. Falava assim, nossa, pai, como é que você consegue ir feliz? Ele vai feliz. Ele depois saía vomitando, saía acabado, mas ele ia bem. Ele falou assim, porque aqui tá cura. Esse é o movimento, né? Esse é o movimento. Essa aqui é Perfeito exemplo. uma porta para mim. Vale a pena passar por isso. Essa é a grande Muito questão, bom, muito né? bom. Então, é por isso que a gente precisa saber o que que é a ansiedade, transformar essa ansiedade patológica numa ansiedade funcional, é levar o meu paciente para um movimento de andar junto com o desconforto da ansiedade, aceitando essa ansiedade. Muito bom. Muito bom, Érica. O pessoal está perguntando aqui, a Rafaela. A conversa está sendo sobre uma perspectiva da análise do comportamento. Acho que tem elementos da análise do comportamento, mas a gente já trouxe um pouquinho de biologia evolutiva, a gente já falou um pouco de neurociências, tem um pouco da TCC, um pouco da DBT, da ACT, enfim. Eu acho que quando a gente está aberto para a ciência, o que que tem de melhor em termos teóricos, de achados, a gente vai agregando conhecimento, né, Érica? E não ficando só numa caixinha, assim, de uma perspectiva teórica, né? Eu acho que a ciência é maravilhosa quando ela permite a gente fazer essa integração de conhecimento para o papo ficar mais rico e completinho. Então, interessante essa pergunta da Rafaela. Espero que tenha ficado claro aqui. Pode comentar. Vou falar um pouco, ó, Rafaela, então já para te dar, agora para fechar o que a Rafaela, a observação da Rafaela, vou falar um pouco sobre os pensamentos de um ansioso, né? Porque a gente não falou dos Maravilha. aspectos cognitivos. Vamos lá, Rafaela, excelente observação, Rafaela. Então vamos, né? O ansioso, como ele está sempre lá no futuro, o que que ele está fazendo? Ele está se pré-ocupando com o futuro. O que que faz ele se preocupar com o futuro? Sensação de controle. Se eu me preocupo, se eu fico aqui ruminando o pensamento, eu tenho uma falsa sensação de controle. Por que falsa? Porque não necessariamente o que eu estou pensando é uma estratégia eficaz. Primeira coisa. Porque se eu tenho uma estratégia eficaz, gente, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Aí eu deito e durmo, né? Deito e durmo, porque eu sei o que eu tenho que fazer amanhã. Ou anoto no papel e vou embora, vou dormir. Não. O ansioso, ele muitas vezes não dorme, porque ele fica ruminando, pensando numa. Ou às vezes ele fica pensando num problema que não tem solução. Gente, o problema tem problemas que não tem solução. Adianta ficar pensando, ruminando? Então, um paciente, ele começa a lutar contra isso. E quando ele começa a lutar contra isso, lembra que sim, o pensamento entrou, começou a ruminar, ruminar. Lembrem-se disso. Cérebro se funciona com adição, nunca com subtração. Entrou pensamento, agora, meu filho, lida com isso. Ele não vai sair e desaparecer. Então, o que que a gente vai fazer? Navegar, né? Olhar para esse pensamento. Eu não vou lutar contra ele. Eu vou marcar um horário para ruminar. Eu vou ter um horário específico para ruminar. Então, geralmente eu peço para meus pacientes, como eles adoram ruminar à noite, né? Impressionante. Ansioso adora ruminar à noite. Jantou? Tá calminho? Das 7 às 8, rumina. Pronto, você vai ter uma hora para ruminar. Você vai anotar todos os tópicos. Eu tenho um paciente que anota todos os tópicos que ele vai ruminar. Sabe como se faz os apontamentos de uma reunião? Ele faz como se ele fosse uma reunião. Mas só que ele vai ficar uma hora ruminando. Aí ele rumina, 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 uma hora. Deu uma hora, ele larga tudo, fecha o caderno e vai dormir. Então, é uma estratégia. Por quê? Porque não dá para eu falar assim, eu tenho que parar de pensar, eu tenho que parar de pensar isso. Eu já falei com a Érica falou que isso não é um pensamento legal. Eu tenho que parar. Quanto mais eu tento parar de pensar, mais eu penso.
É o efeito paradoxal. Quando eu falo para vocês, ninguém aqui pode pensar num elefante com chapéu rosa e uma flor em cima. Ninguém pode pensar nisso, Todos pensaram. né? É um efeito paradoxal. Ou o urso branco, ninguém pode pensar no urso branco. Então, é mais uma das questões que compromete a vivência do. Ou seja, quando eu tenho esse funcionamento de ficar ruminando, eu crio um afastamento do momento presente. Por quê? Porque de certa forma, eu não fico lidando com aquele desconforto, com aquela intensidade. Só que ela é uma intensidade menor, mas constante. Então é ruim também. É ruim de qualquer jeito, porque eu não consigo nem dormir depois. Então, esse é um aspecto da cognição, né? Que a gente não tinha falado um pouco nisso. Então, aceitar a Muito bom. falta de controle, ensinar o paciente, reestruturar o paciente na cognição de que você precisa aceitar, né, a sua falta de controle do futuro. Eu não posso virar para o paciente e falar assim, então, você tem que aceitar a sua falta de controle do futuro. Isso é uma invalidação, né? Não dá para a gente fazer isso com o paciente. Mas a gente vai trabalhando com ele, né, reestruturando a cognição para mostrar para ele que prevenir não dá, não é tudo que dá para prevenir. Uhum. Não dá para gastar energia com algo que não sei se vai acontecer. Não Mas sei, a gente, sim, sim. né? É, a gente não consegue prever tudo, mas o que de repente pode acontecer, existe alguma probabilidade, a gente pode até ter um preparo, a gente pode, inclusive, aceitar que algumas coisas imprevisíveis vão acontecer, a gente vai ser pego. Eu estava comentando ontem no clube do livro, do IPAPSI com o pessoal. De uma experiência minha, na verdade, do início da minha experiência docente, que eu ficava ansioso e até desrealizava. Eu tinha sintoma de desrealização, parecia que não era real e tal, e era péssimo. Eu ficava me cobrando tanto de ser um professor assim excepcional, que tinha que ter todas as respostas dos alunos e passava aquelas preocupações, gente, se me perguntarem uma coisa que eu não sei responder, e se eu der uma má nota, isso lá atrás, né, quando eu comecei. E eu melhorei muito depois que eu aprendi a aceitar essa incerteza e lidar de uma forma mais adaptativa com os imprevistos. Gente, aconteceu isso. Não sei responder. Foi mal, vou dar uma olhada depois, na próxima aula eu trago para vocês, em vez de querer me preparar para ser o fodão que vai ter aquela atitude excepcional de quem tem 50 anos de carreira, digamos. E olhe lá, eu me lembrei na época, eu acho que eu trabalhei isso com minha psicóloga, de um palestrante internacional que estava falando sobre genética e personalidade, se não me falha a memória, na UFMG, onde eu fiz a minha pós-graduação toda, né? E o cara foi questionado sobre um estudo e como ele lidava com aquele dado que conflitava com a defesa dele, a apresentação dele. Ele só falou: Não sei, não sei como lidar com isso e depois eu vou dar uma olhada." Caramba, aquele auditório lotado naquele congresso no UFMG, o cara só falou tranquilamente, não sei, depois eu dou uma olhada, não conheço esse estudo. E bola pra frente, próxima pergunta. Aquilo pra mim foi um choque. Cara, eu tenho que ser mais como esse professor aqui. E é muito interessante, né, Érica? Porque aí você passa a olhar de uma forma diferente para contextos que seriam ameaçadores. Você reinterpreta algumas situações e elas deixam de ser tão ansiogênicas como eram. Então, acho que isso entra um pouquinho nessa parte cognitiva também. Não dá para evitar você ser pego de surpresa com uma pergunta cabeluda, mas você pode reinterpretar o que isso significa e desenvolver uma nova estratégia, adicionar, né, no seu repertório neurocomportamental uma forma diferente de lidar com aquilo ali. Então, Uma coisa é é um pouquinho fato, de. uma coisa é fato, isso se torna uma experiência, né? Uma Sim, pergunta que a gente não sabe se torna uma experiência de aprendizado. sim. Então, olha que interessante, eu vou lembrar, por exemplo, a Rafaela que colocou um ponto que a gente estava deixando escapar aqui. Olha que legal, ela está Aham, olhando para um lugar que a gente não olhou. Eu já lembrei do nome da sim. Rafaela, já ficou gravado. Então, assim, Legal. você vê que são essas experiências que vão fazendo com que a gente se relacione com o ambiente, com as pessoas, com as Isso. coisas, ou seja, que tipo de relacionamento que eu quero ter. Se eu não Uhum, tiver, eu não posso acertar o tempo todo. Num uhum. relacionamento afetivo, eu não posso acertar o tempo todo. Isso não existe. Assim como Exato, o professor não acerta o tempo todo, exato, né? exato. Uhum, Então, eu aprender a lidar com essa vulnerabilidade, sim. que é o ser humano,
vai fazer com que eu não fique me excedendo com coisas excessivas, porque aí é É, onde entra a patologia. É quando tudo se torna boa. excessivo, é desproporcional, Exato. principalmente as circunstâncias. Ou seja, você começa e fala assim, não, mas espera aí, foi uma pergunta, mas tipo, né? Beleza. Agora, imagine se fosse uma outra pessoa que fala, nossa, mas eu não soube responder. Aí ele tenta falar e enrola, e todo mundo percebe que ele está enrolando. Isso interfere na capacidade de uma pessoa funcionar no seu dia a dia. Então, o que que é patológico? A linha, eu falo que a linha entre o que é normal e o que é patológico é um fio de nylon. É um fio de nylon. Dependendo de onde você estiver, não dá nem para ver muita diferença. Mas é importante. Por quê? Porque é muito lento quando vai saindo de uma linha e indo para o patológico. É- não é assim, ai, de repente eu sou patológico, pronto. Não. Às vezes você não percebe, o paciente começa a não perceber. Por quê? Porque ele É um achou que contínuo, né? ruminar, exato, que ruminar funcionou, deu alívio, ele vai continuando, 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 continuando. E aí Exato. quando ele olha para trás, ele não viveu uma vida que ele Uhum. queria ter vivido. Então, Uhum. quando a gente vai falar, né, tem vários tipos de transtorno de ansiedade, vários, vários. E o que eu acho assim, que eu acho que eles vão aprender, né, separadamente, cada um. Uhum. Mas no modo geral, a desproporcionalidade é onde agora entra o peso da genética. Agora, a genética, Uhum. então, se eu já tenho a desproporcionalidade, né? A questão excessiva, agora a genética endossando, ou eu despertar uma genética, aí que entra. Então, quando você leu esse estudo, você leu do TEPS, tá certo? Só que agora, você leu, saiu, de ontem para hoje, saiu, gente, um falando do pânico. Acharam a proteína. Acharam, né, uma codificação de proteínas específicas que levam a pessoa a ter transtorno de pânico. Olha que maravilha. Isso é um avanço para a Por ciência. conta, por conta de uma variante genética, e a pessoa tem essa É proteína, sei lá, se é em excesso, de repente. muito legal. Depois eu te mando. Me manda depois. Super legal. Achei super legal. Eu falei assim, nossa, que máximo. Por quê? Porque para fazer medicações específicas, intervenções específicas, muitas vezes, né? Ou seja, Uhum. eu diminuo a medicação para fazer uma exposição. Então, tudo isso vai me trazendo mais evidências para que eu possa fazer com que meu paciente consiga lidar com os prejuízos que ele já tem da vida dele e com o sofrimento que ele ainda tem. Por quê? Porque quando a gente vai tratar um transtorno de ansiedade, a gente tem que ver que tem um passado que não foi vivido, um presente que não foi vivido. Então, ou seja, eu estou lidando com prejuízos e com o sofrimento atual, para eu poder fazer um tratamento de uma pessoa que vive no futuro. Olha que máximo, né? Esse é a patologia da ansiedade, né? Então, Ah, tem que ter prejuízo funcional. Se não tiver prejuízo funcional, não é patológico, tá? perfeito. Aí você trouxe um elemento importantíssimo, né, Érica? O que que seria esse prejuízo funcional? Seriam impactos na área social da pessoa, em funções Ó, básicas, tipo se alimentar? Dá uns exemplos aí pra gente. sabe? É que geralmente eu não falo isso, mas eu sou fisioterapeuta, tá? Na Você tem uma fisioterapia, graduação antes, né, da psicologia. mas Aham. na verdade concomitante. Sabe aquela Concomitante, é errada? mesmo? Você deu uma errada, mas você não sabe, você não queria desistir, porque eu gostava de fisiologia. Na fisioterapia tem muita fisiologia, então, Aham. mas assim, fiz, fazer o quê? A questão que eu acho assim, como que eu vejo? Como fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele avalia muito, e no Canadá principalmente, nossa, o Canadá tem um sistema de avaliação de prejuízo funcional que é muito legal. A gente avalia atividades de vida diária. Então, eu acho que a fisioterapia, eu acho que a psicologia podia pegar um pouco disso, olha, ó, né, me deu uma ideia agora, um insight, olha que interessante. Tem escalas de funcionalidade de vida, e escalas assim, que não são, é usado no SUS. Eu sei, alguns aspectos a gente usa no SUS para saber o nível de prejuízo que a pessoa tem, por exemplo, para dar uma aposentadoria, tá? Então, se usa um pouco nessa escala. Isso é um pouco padronizado. Então, como que eu vejo o prejuízo? Tem do DSM, tem todos aqueles negocinhos que eu não sou psiquiatra, não preciso saber e não quero saber. O que que eu vejo? Para, por exemplo, encaminhar meu paciente para um psiquiatra ou para avaliar. Eu faço uma lista de tudo o que o meu paciente acha que é um prejuízo. De atividades de vida diária. Por exemplo, eu tenho um paciente que colocou paquerar.
paquerar um prejuízo, porque ele não consegue paquerar. Ele não consegue sair à noite. Ele não consegue sair com mulheres, né? Ele acha que, assim, para ele lidar com a rejeição é uma coisa. A sensação da ansiedade para ele, ele acha que ele vai morrer. Então, tudo isso é prejuízo. Vocês concordam que essa é uma pessoa que tem amigos? Se ele, né, não tem amigos, se não está conseguindo sair, não tem amigos, então não paquera, não tem amigos. Aí eu vou perguntando, quando você vai perguntando, a pessoa vai olhando, ela não tem atividade, as atividades de vida diária dela são comprometidas. O quê? Ele tem dificuldade para chegar na hora no trabalho, ele tem dificuldade para se socializar no trabalho, ele não vai nas reuniões de trabalho. Olha o prejuízo. Nas relações afetivas, ele não consegue estabelecer relações afetivas. Tem amigos? Bom, a gente está conseguindo fazer agora um baba. Ele, pelo menos faz parte de um baba agora. As pessoas, ele virou e falou assim, achei muito bonito. Ele falou assim, Érica, as pessoas sabem meu nome. Olha que legal, as pessoas sabem meu nome. Eu falei assim, é isso aí, isso é uma conquista. Isso é uma conquista. As pessoas saberem o seu nome é uma conquista. Porque não é todo mundo que sabe o nosso nome, né? Ainda mais no jogo de futebol. Ele falou assim, nossa, aquele monte de homem, todo mundo jogando, que sabe meu nome, é que legal. É isso aí, é uma conquista. Ou seja, ele percebeu lá atrás qual foi o custo desse prejuízo. De não enfrentar, né, um monte de homens lá porque vão, sei lá, ou vão falar que ele é um péssimo jogador porque ele é gordinho, porque não sei o quê, não sei o quê. Então a gente vai falar de rendimento pessoal, de atividades de lazer, de questões de é uma pessoa que ele está se aprimorando no trabalho ou não? Uma pessoa que estaciona. Olha quanta coisa que a gente vai olhando como prejuízo. Ou seja, está impactando nos valores dele? Eu tenho que olhar para isso. Eu vou perguntar, peraí, mas quais são os seus valores? Né? Isso te aproxima ou te afasta dos seus valores? Esse monte de prejuízo. Porque um psicólogo avaliar. Eu acho que assim, é muita hipocrisia minha, eu acho que prepotência, eu queria avaliar de acordo com o DSM-5. Eu acho que cabe a um psiquiatra fazer isso. Eu vou avaliar segundo as capacidades funcionais do meu paciente. Ele está funcionando na vida? Aí vai complementar as duas avaliações. Então, geralmente, eu sempre ligo, os psiquiatras sempre ligam, a gente sempre complementa essas avaliações. Se precisar fazer um relatório, o relatório fica muito mais rico. Então, é muito mais fácil olhar os valores do meu paciente, o que que aproxima, o que que afasta, o que que ele está fazendo que aproxima, o que que ele não está fazendo que afasta ele desses valores, né? E aí ele vai vendo, poxa, para ele, para querer uma coisa muito importante, porque ele quer ter uma família. Família para ele é um valor. Aí ele falou assim, imagine quando meus pais morrerem, aí, eu não vou ter mais esse valor? É pesado, né, gente? São coisas que vão pegando, Uhum. né, que são Essa, pesadas. essa análise a partir dos valores é muito legal. Eu acho que traz mais para o concreto, para o próprio paciente entender os impactos daquelas esquivas, das fugas, da experiência de ansiedade sobre a sua vida. A gente traz um pouquinho para o concreto, né, para essas áreas, para os valores. É uma forma muito legal e mais rica do que simplesmente com que frequência você está sentindo isso, se aquilo. É claro que são indicadores também, se são pensamentos excessivos, ah, quais déficits aqui ou quais excessos ali. Claro que isso aí é legal e agrega bastante. Quais sintomas estão sendo contemplados daquele diagnóstico para ansiedade social, ou para TEPT, ou para TAG, ou para, enfim, vários transtornos envolvendo ansiedade e estresse, mas quando a gente mexe nos valores, fica tudo mais claro e ao mesmo tempo é um caminho que a gente abre para pensar nas intervenções, né, Érica? Para planejar o que que precisa ser modificado para você acessar as coisas que são importantes na sua vida. Então, eu acho muito massa essa Olha, forma de raciocínio. eu acho que é uma coisa que a gente tem que dar mais valor, né? Porque eu acho que a Sim. gente não avalia desta forma. A gente trabalha o paciente dessa forma, mas não avalia. Agora, eu acho muito importante ter métodos científicos de avaliação de ansiedade, principalmente se meu paciente está usando alguma medicação, tá? Por Uhum. quê? Porque Uhum. senão meu paciente ele não sabe discriminar se aquela medicação está ajudando ele ou não. Eles não conseguem Sim. ter a percepção corporal.
né, da sensação, o que que a medicação está fazendo, eles não sabem Sim. descrever, eles são muito desorganizados, né? Então, nesse sentido, eu acho muito importante ter métodos de avaliação. A gente vai ter uma aula, eu não sei se é na quinta ou na sexta-feira, com o professor Júlio Gonçalves, justamente Ótimo. sobre como medir, como avaliar de uma maneira mais objetiva algumas expressões de ansiedade. Então, o pessoal vai adorar aqui, vai complementar muito essa Eles aula de não, hoje. é impressionante como eles não conseguem ler o corpo. Se você der um sossega elefante, eles não conseguem perceber que eles não conseguem. É impressionante. Por quê? Porque justamente o ansioso está muito ali e no futuro ele não está vivendo a percepção corporal, porque é tudo que ele não quer. Ele não quer viver a percepção corporal do medo, entende? Então, por isso que precisa de uma avaliação para balizar. Se a terapia está funcionando, se a intervenção está... Nossa, eh, TEPT, TOC, tudo isso, nossa, todos os transtornos de ansiedade eu uso algum método de avaliação. Porque se... Maravilha, Tá. eu acho que é essencial mesmo, até para a gente monitorar o progresso, se o paciente, como você falou, né, tá melhorando, não tá, tá estagnada a psicoterapia, tem que ajustar alguma coisa no remédio aí, comunica com o psiquiatra. Isso aí é super importante, meio que então você já respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é sobre dá para desaprender, dá para fazer algo a respeito, então a gente entrou bastante nesse tema que é a psicoterapia e intervenções existentes, mas hoje o papo não é sobre as intervenções, não é para a gente ensinar ainda, tá, pessoal? Érica, então, assim, para a gente finalizar, a clínica da ansiedade não é tão simples assim, né? Você trouxe vários elementos, várias informações e tudo. Para você, o que que é o maior desafio? O que que você acha que ainda está por vir aí pela frente? O que que a ciência tem que desvendar ainda para, de repente, facilitar a nossa vida na clínica? Vamos falar um pouquinho, de repente, sobre isso também aí, sobre próximos desafios para a ciência e, naturalmente, para os psicólogos também. Você sabia que... Uma boa pergunta, tá? Essa foi uma boa pergunta. Mas você sabia o que a gente está correlacionando? Eu acho que a gente passou um tempo de 2000 para cá, dos anos 2000 para cá, né, quando começou a surgir a ressonância, né, as ressonâncias de foto, né? Hoje a gente tem ressonâncias muito mais modernas que mostram a dinâmica do cérebro, não só uma foto, e sim a dinâmica de como o cérebro funciona. Então, e exames genéticos, coisa e tal. Acho que nisso a gente evoluiu muito. Mas você sabe alguma coisa que a gente não evoluiu? Em aspectos de saúde pública. Eu acho que fazer correlações com questões culturais, correlações com questões sociais. Então, por exemplo, muita gente tem um estudo de Harvard que chama Big Cities. Eles pegaram 5 megalópolis do mundo, São Paulo é uma delas, e mostraram quais são os preditores de qualidade de vida. E o que eles descobriram na parte de saúde mental é que uma porcentagem muito alta das pessoas que tinham transtornos de saúde psiquiátricos, eles tinham trauma como base. Não estou querendo puxar o sardinha para o meu lado, não, mas assim, os transtornos psiquiátricos é muito fácil você encontrar outras experiências aversivas. Então, eu acho que estabelecer correlações com o mundo, sabe? Parece simples, mas eu acho que a gente precisa evoluir um pouco mais nisso. Então, por exemplo, né? Eu sou Érica, moro em São Paulo, eu tenho pele branca. E se eu fosse uma mulher preta, com uma classe social mais baixa, como é que é, né? Essa ansiedade seria diferente? Isso é uma coisa que me chama muito a atenção nas pesquisas, porque não se fazem essas correlações em ensaios clínicos. Então, eu, Érica, tenho essa curiosidade. Por quê? Porque o Brasil é muito miscigenado, a gente é muito, tem tudo aqui. Eu preciso levar os aspectos culturais em consideração na avaliação, na anamnese do meu paciente. Então, eu acho que tem questões aí que não estão sendo vistas. Por um Muito lado, importante né, isso. por um lado, como a gente tem uma área que é muito complexa, que é o seu ser humano, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter é humildade, de achar que a gente tem que ter, você tem que ter muita humildade. Nós não conseguimos olhar para tudo que precisa ser olhado. Isso é um fato. Então, sempre quando vocês olharem a avaliação de o que vocês estão fazendo de um paciente, se perguntem: o que que eu estou deixando de ver disso? O que que eu estou deixando de ver desse paciente? O que que os meus olhos não estão conseguindo alcançar?
Então, aí surgem várias, eu, pelo menos na minha cabeça, surgem várias pop-ups, assim, tipo, nossa, olha a ideia. Aí eu já penso na pesquisa, então nem se fala. Se eu tivesse correlacionar dados, eu acho isso super interessante, super interessante. Será que uma pessoa com nível de classe social responde diferente à mesma técnica? Então, eu pego duas pessoas com transtorno de pânico, elas respondem da mesma forma? Ó, já dá aí quem quer mestrado, ó. Quem quer Pois é, mestrado? eu ia falar isso agora, ué. Esse é um super tema para uma pesquisa de mestrado, quem sabe doutorado, dá para se aprofundar um pouquinho mais ainda nisso aí. Temaço mesmo, muito importante, né? Você considerar essas características demográficas, sociais e como elas podem interferir na prática clínica. Será que ah, Assim, para algum... religiosa, Oi, não assim entendi. como as questões religiosas. Meu paciente, ele tem, e se ele tem, Exato. né, a intervenção pode, eu posso ter intervenções a meu favor, a gente já sabe disso. Sim, sim. Relevantíssimo, pois é. Eu acho que quanto mais a gente fica de olho na riqueza de características que compõem a vida das pessoas e como isso pode se relacionar com a eficácia de uma técnica, talvez em alguns casos até a segurança de algumas técnicas, a gente vai estar dando mais passos rumo a uma prática de maior eficácia, com maior ética também. A gente não pode atropelar essas características dos pacientes, né, Érica? Então, muito legal, gostei. Fica aí a dica para quem quiser. Você orienta também, ó, no mestrado, não? De repente, aí, ó, o pessoal já te Ah, procura, não? eu faço, mas agora não, quero férias, agora eu quero férias. Férias. Depois a gente pensa nisso. A Vamos Érica namorando, Panzani. É, depois eu penso. Érica, você tá lá no Instagram, né? Então, o pessoal aí que quiser acompanhar seu trabalho, seus movimentos, pode só mandar a Érica Panzani que vão te encontrar lá no Instagram facilmente, né? Pontinho no meio, Érica.Panzani. E Pronto. uma dica de livro do que a gente conversou, que eu acho que para estudante Ah, é legal. Boa, fantástica, boa. fantástica. Assim, eu amo este livro, gente, para transtorno de ansiedade, eu amo, amo, amo. Amo. O Cérebro Emocional, de Joseph Ó. Dux. O cara, Ah, do é o Ledux. cara, Aham, verdade. aham. Então, Que só tem legal. esse livro dele. Tem um livro que é fantástico, que chama Anxious, que é fantástico. Esse livro é uma bíblia Uhum. dos transtornos de ansiedade, mas está em inglês. Mas eu acho assim, Sim, em matéria de aprender neurobiologia, de entender essa circuitaria cerebral, para ver que a técnica também atua nessa circuitaria, a técnica que vocês forem fazer com o legal. paciente e tal. Eu acho que é um começo muito legal. Poderiam ter me dado na minha formação lá atrás. Ah, tem uns livros que são importantes, né? Que são um trampolim, assim, para a gente Exato. compreender, conhecer, assim, não é? Facilita demais a Muito vida do bom. estudante. Esse é um, tá, gente? Fica a dica. Eu vou mandar essa dica aí da professora Érica lá no grupo do WhatsApp, para quem está inscrito na jornada, bonitinho. Mas eu também estou com um canal de transmissão agora lá no Instagram, ó. Se você não me segue no Instagram, é @prof.danielgontijo. Entra lá no meu canal de transmissão, gratuito. Vira e mexe, eu estou já postando algumas coisinhas por lá para a gente interagir. Vou colocar umas dicas de leitura e essa dica da professora Érica vai estar por lá até amanhã cedo. Talvez hoje mesmo eu consiga jogar o link para quem quiser adquirir esse livro. Obrigado demais, Érica. Muito bom te receber aqui no canal do Instituto. Foi uma noite de muitos aprendizados. Fico feliz por ter aceitado também participar do nosso curso de manejo clínico dos transtornos de ansiedade. Daqui a pouquinho, quem já está lá no IPAPSI, quem vai se tornar membro, quem se inscrever pelo menos nesse curso, vai te acompanhar, vai ter sua aula lá também. Então, obrigado demais e um abraço para você. Valeu, Érica. Obrigada, Daniel. Meu conterrâneo de Minas, tá? Também sou de Minas, né? Isso. Então, De muito Minas para São obrigada. Paulo. Muito obrigada. Um grande beijo a todos. Obrigada pela atenção. Espero poder ter somado um pouquinho aí para vocês.